Olá, tudo bem? Eu sou o professor Renato Baggio e nós estamos começando agora o nosso programa Inglês que Cai na Prova. Isso mesmo. Bom, qual é o objetivo? Eu sou professor de inglês há muitos e muitos anos e trabalho com concursos públicos há muito tempo também. E o objetivo do Inglês que Cai na Prova é fazer o seguinte, preparar você para aquilo que realmente cai nas provas de concursos de maneira geral. Não importa se são vestibulares, se são concursos públicos, como tem sido o inglês nessas provas. Olha só, não sei se você tem percebido isso, mas eu tenho acompanhado de perto o nível do inglês nas provas em geral, em especial concursos públicos, subiu demais. Isso já aconteceu, não está acontecendo. E não basta você ser fluente para você ter sucesso numa prova como essa. Não só o nível subiu muito, como o inglês passou a fazer parte de muito mais provas do que fazia antigamente. Então o que acontece? O inglês passou a ser fundamental para você atingir o seu sucesso, né? Buscar lá o concurso, a aprovação que você tanto quer. Precisamos ir bem na prova de inglês. E o interessante é que, apesar de algumas pessoas, alguns alunos terem morado fora, não basta, dependendo da banca que vai fazer a sua prova, né? As instituições, elas contratam bancas para fazer as provas. Dependendo da banca, você ter morado fora, olha só, você ter o inglês fluente não basta para você ter sucesso na prova. Existe uma série de ferramentas que necessitam de treino. E o objetivo do Inglês que Cai na Prova é justamente isso. Melhorar o seu vocabulário, que é o grande problema da maior parte dos alunos, é isso. Os alunos reclamam, não tem o vocabulário necessário para a prova, né? Mas, além de melhorar o seu vocabulário, fazer com que você entenda como as questões são elaboradas, a fim de cobrar alguns detalhes, alguns pormenores que, somente sendo um falante da língua, você não consegue enxergar. Esse é o objetivo do Inglês que Cai na Prova. Seja muito bem-vindo. E eu estou aqui, eu, Renato Baggio, que trabalho há muitos anos com concursos públicos, eu estou aqui simplesmente para dizer para você o que cai na prova. Eu sei o que cai na prova e vou preparar você para isso, beleza? A cada programa, a gente não vai fazer provas inteiras, são programas curtos, tá? Mas a cada programa eu vou lhe dizer vários aspectos, tanto de vocabulário, quanto de estruturas da língua, que podem levar você a que levariam você, né? Não vai acontecer, não vamos deixar, que levariam você a um erro. E eu vou lhe alertar e eu vou preparar você, tá certo? Porque eu sei o que cai na prova e estou aqui para compartilhar isso com você. Vamos embora? Vamos junto? Hoje a gente já começa a nossa primeira aula com uma questão, na verdade um trecho de um texto, duas questõezinhas só, mas um trecho de um texto pedreira. Quero que você veja, será que eu, tendo o inglês fluente que eu tenho, dominaria? Agora, fique tranquilo que essas aulas são tanto para pessoas, né? Esse programa é tanto para aqueles que têm o inglês fluente, como quem não tem, não importa. Você tem que se envolver com o idioma, você tem que buscar o conhecimento. E eu tenho certeza que mesmo para quem não é fluente na língua, ou para quem lê mais, melhor do que realmente fala, essas aulas serão um grande diferencial para você melhorar exponencialmente o seu potencial dentro da língua inglesa, tá certo? Então vem comigo, vai ser sempre muito produtivo, sempre da maneira mais aprofundada possível, né, trazendo conhecimento para todo mundo. Vamos lá? Olha só, trouxe para vocês hoje uma questão do CESP, gente. Bom, o CESP, para quem está entrando nessa jornada de concursos aí, porque tem gente que já conhece, é uma das bancas mais difíceis. Basicamente, ela te traz afirmativas que você tem que avaliar se são certas ou erradas, tá? Então você tem lá, simplesmente, que pontuar, né? O item que ele lhe dá, é certo ou errado? É isso, de acordo com o texto, mas o CESP costuma cobrar tudo. Ele pode cobrar interpretação mesmo da mensagem passada pelo texto, como aspectos léxicos, ou seja, vocabulário, e também aspectos gramaticais. É uma banca super exigente, né? Que tem aquela pegada que todo mundo tem medo, que é o quê? Você não pode errar, porque cada errada anula uma certa, tá bom? Geralmente é assim. Agora é claro que o CESP, ou tem gente que conhece pelo SEBRASP, é uma banca que de vez em quando também trabalha um pouquinho diferente. Ela também, às vezes, faz questões de múltipla escolha, mas tradicionalmente ela é conhecida como essa banca que faz questões de certo ou errado. É o tipo mais difícil que tem. Dá uma olhadinha aqui na questão que eu trouxe para você. Vamos primeiro fazer aí a leitura e depois a gente vai trazendo à tona aspectos interessantes que você precisaria para dominar um texto como esse. Government, stay out of the economy. Olha só o título já. Ele fala governo, fique fora da economia. Então você vai ter aqui um texto que fala de vocabulário técnico da área de economia. Olha que
que bacana. Bom, vamos ler primeiro e aí a gente faz a tradução e destaca alguns aspectos para você, tá bom? Olha só esse texto e veja, será que com o inglês que eu tenho eu entenderia tudo? Eu trouxe só 2 parágrafos para você, não é o texto inteiro, tá? Mas será que eu entenderia tudo o que esses 2 parágrafos estão dizendo? A partir daí você vê da necessidade de você nos acompanhar ou não. É um programinha curtinho por semana para ajudar você a construir outros patamares dentro da língua inglesa. Vem lá! The current expansion of government intervention is going to undermine economic growth. Pro or con? Over the past 9 months, government intervention in the economy has spread like a wildfire. Bom, é importante ressaltar que quando a gente lê aqui em voz alta, também tem a ver com a musicalidade da língua, né? A gente chama de entonação. Se você não faz a entonação correta, você corre o risco de não entender o que o texto está dizendo. E isso vai ficar bastante claro no segundo parágrafo. Mas aqui ele está dizendo mais ou menos o seguinte, ó. A expansão atual. Current não é corrente, a menos que você entenda que é algo corrente no sentido de algo atual. Daí sim, é a palavra atualmente ou atual. E aí aqui a gente tem o seguinte, tá, pessoal? Eu costumo fazer o seguinte, eu tenho um macetinho que eu passo para todos os meus alunos presenciais ou alunos de ensino à distância que você precisa saber. Todo mundo sabe no inglês dizer o quê? Dizer garota bonita. Então vamos pôr aqui, ó. Garota bonita. Você vai entender por que esse macete é importantíssimo e infalível. Garota bonita em inglês é beautiful girl, certo? Vou explicar isso bem rapidinho. Olha só, se você olhar aqui, ó, o meu bonita veio na frente e o garota ficou atrás. Por que é invertido em relação ao português? Bom, na verdade, e num primeiro momento a gente não precisa analisar muito profundamente isso aqui, mas na verdade no inglês os adjetivos vêm antes dos substantivos aos quais se referem. E a sacada do macete da garota bonita é porque a gente nunca esquece da garota bonita. O que eu quero dizer com isso? A gente nunca esquece como dizer garota bonita. Beautiful girl ou beautiful girl. A questão da pronúncia aqui não vem ao caso. Eu sofro uma influenciazinha ali do fato de ter estado na Inglaterra. Agora veja. Então nesse caso aqui, ó, o meu substantivo está aqui. Então eu tenho um macetinho que ninguém esquece, que é o macete da garota bonita, que é assim. Sempre faz uma leitura que parece invertida. Mas não é que o inglês é invertido em relação ao português, entende? É porque somente nesse aspecto o adjetivo é usado antes do substantivo. E qualquer coisa pode ser um adjetivo. Essa é a grande sacada. Qualquer coisa pode ser um adjetivo. Então veja, se aqui eu estou falando de garota, o que vem na frente indica que tipo de garota é. Daí eu leio de lá para cá, garota bonita. Então se aqui eu estou falando de expansão, o que vem na frente indica que tipo de expansão é. Então eu leio de lá para cá, expansão atual. Legal? Você vai perceber que esse macetinho da garota bonita vale para todos os textos que nós lermos. Ele é muito bom, porque ele ajuda demais você a entender a dinâmica do texto, a traduzir, se essa for a questão. Embora a gente não faça nunca a tradução literal, tá? Você vai perceber ao longo dos nossos encontros que uma mesma palavra no inglês tem várias traduções, então eu faço traduções ajustadas para aquele contexto. Legal. Então o que acontece? Siga o macete da garota bonita, que como se fosse uma inversãozinha, e lembre-se que qualquer palavra no inglês tem a possibilidade potencial de ser um adjetivo. Pronto, estou pronto para poder fazer a leitura do texto com vocês agora. Dá uma olhadinha aqui então, vamos apagar tudo? Maravilha, olha lá. A expansão atual da intervenção do governo is going to undermine. Ó, isso é futuro. Is going to é futuro. E o que é undermine? Puxa vida, posso quebrar a palavra? Posso quebrar a palavra aqui, ó, e entender que ela nasce do under e do mine? Bom, cuidado com isso, tá? Às vezes quebrar a palavra ajuda, mas tenha consciência que às vezes não. Under é uma preposição que significa embaixo, embaixo de, né? E mine, puxa, depende. Pode ser várias coisas. Mine pode ser um pronome possessivo, né? Que a gente chama, this book is mine, esse livro é meu. Mas também pode ser a palavra substantivo mina, mina terrestre, explosivo mesmo. Nesse caso, nenhuma dessas traduções nos ajuda. Porque então não posso quebrar essa palavra. Então tentamos, não deu, beleza, a palavra undermine é uma dessas que são exigidas por uma banca como o CESP, que significa enfraquecer, tá bom? Então undermine aqui é enfraquecer. Então ele diz assim, ó, a expansão atual da intervenção governamental, a intervenção do governo, irá enfraquecer o crescimento da economia. 3 vezes eu precisei do macete da garota bonita. Você tá vendo como ele é potente demais? Você é a favor ou contra dessa assertiva? Então ele manda uma frase e ele pergunta, a favor ou contra? Ao longo dos últimos 9 meses,
A intervenção do governo, a intervenção governamental na economia has spread like a wildfire. Bom, spread like a wildfire significa se espalhar como um fogo descontrolado. Tem gente que traduz como fogo selvagem. Eu prefiro essa ideia de que é um fogo descontrolado, né? E ele se espalha muito. Veja, a palavra like aqui não é o verbo gostar. É importante que você tenha em mente que a maior parte dos usos da palavra like não são o verbo gostar, tá bom? A gente vai ter oportunidade de falar mais sobre ela, mas nesse primeiro programa entenda que ela aqui tem uma função comparativa, de dizer como. E aí ele usa um tempo verbal que a gente conhece, chamado present perfect, que basicamente é o seguinte: quando você tem o verbo have, que muitos acham que é o verbo ter, mais um outro, ou o verbo has, mesma coisa, tá? Mais um outro verbo qualquer na forma do passado particípio. A gente chama isso aqui popularmente de terceira forma dos verbos, tá? Essa combinação de have ou has mais um verbo normalmente não permite que você traduza isso ao pé da letra. Portanto, aqui esse cara não é o verbo ter. E aí já fica aquele alerta para as pessoas que têm mania de traduzir ao pé da letra, tá bom? Então aqui quer dizer o quê? Que se espalhou. Espalhou como um fogo descontrolado, tá bom? A intervenção na economia se espalhou como um fogo descontrolado. Bacana? Quanta coisa num primeiro parágrafo, não? Aí a gente continua aqui, ó. Veja se você está pronto para um parágrafo como esse. Eu pus aqui uma simbologia que indica que eu peguei um trecho do texto, tá bom? Vambora! From, olha esse from. De cara, você tem que estar preparado para entender que esse from que começou a frase, ele vai pedir depois dele um to. Que é como se eu dissesse de tal coisa até tal coisa. A estrutura é essa. Então, quem conhece inglês já começa aqui a leitura do texto preparando para achar esse to, que tem aqui um deles e que tem aqui o outro deles. Isso muda todo o andamento do entendimento do parágrafo. Olha que dica importante. Algumas estruturas básicas ditam como será o parágrafo como um todo. Você tem que ter esse preparo, conhecer a estrutura para ver como ela afeta. Assim você começa a leitura do parágrafo já sabendo o que virá, já sabendo dar a entonação correta que irá ajudar e forçar o entendimento do que o texto está dizendo. Legal demais, né? A pessoa que tem um pouquinho mais de experiência já tem o olho mais apurado para isso. O meu objetivo é ir treinando você nisso, tá? Tudo é treino. Você consegue atingir níveis inacreditáveis. Tudo é treino, basta você ter paciência, ser tolerante consigo mesmo e ter o interesse. Nos acompanhe. Olha só, agora podemos ler, tá bom? From federally mandated executive compensation rules for companies and job roles that had nothing to do with the financial meltdown to the ouster of Generation Motors GM CEO Rick Wagoner at the behest of the White House to forcing banks to take and keep troubled asset relief program money, Washington's tentacles are reaching into the minutiae of private business dealings like never before. Cara, é muito importante essa entonação na hora de você ler, porque ele fala desde tal coisa até isso, e aí ele termina o raciocínio. Os tentáculos de Washington estão, e a gente já vai ver o que isso aqui quer dizer. Olha a construção da frase. Cara, só poderíamos ter uma coisa desse tipo realmente numa banca séria como a banca do CESP. Altíssimo nível, uma frase que tem uma linguagem jornalística muito apurada. Esse é o termo. Essa é uma linguagem jornalística erudita, séria, bem interessante. E o objetivo aqui é justamente trazer essas questões de concursos que buscam fonte para criar suas questões nas fontes mais renomadas do mundo. Então olha que interessante. Então a gente tem aqui, ó. From federally mandated executive compensation rules for companies and job roles that had nothing to do with the financial meltdown. Então ele fala bom, aqui eu tenho que buscar o meu substantivo com base no macete da garota bonita, tá bom? Então ele fala federally mandated executive compensation rules for companies. Rules são regras. Então o que ele está dizendo aqui, ó? Desde regras de compensação de mandatos executivos federais para empresas e papéis de emprego que não tinham nada a ver com a crise financeira, puxa vida, então olha só, de tal coisa a tal coisa. Aqui eu fui achar o meu substantivo, fui voltando para buscar os seus adjetivos. Mandated significa de mandato mesmo, quando alguém recebe alguma coisa, algum cargo, enfim, alguma posição, né, por uma autoridade maior.
Tá certo? Então aquele que recebe determinado cargo, determinada autoridade, né, de alguém, tem um mandato, certo? Bacana, né? É receber realmente uma autoridade. Por mandato significa por um período de tempo, tá bom? E ele fala então, desde rules, de regras de compensação para mandatos executivos federais para empresas e papéis de emprego, né, job roles, que esse that está aqui grifado porque ele significa que não tinham nada a ver. A expressão have to do with é ter a ver com. Ter a ver com. Então o texto, apesar de bastante técnico, ele traz algumas expressões idiomáticas normais, que aqui ele usou nothing para dizer que não tem nada a ver com. Legal. Continuando então, ele diz assim, vamos lá que eu quero apagar aqui as nossas linhas. Ó. Regras de compensação para mandatos executivos federais para empresas e papéis de emprego que não tinham nada a ver com a crise financeira até a expulsão, olha que loucura essa palavra, a expulsão do CEO Rick Wagoner da General Motors at the behest, quer dizer, behest significa comando, quer dizer, pela ordem, né? A melhor tradução aqui era a pedido da Casa Branca, pela ordem da Casa Branca. Então o pedido da expulsão do cara veio da Casa Branca. A forçar os bancos a to take and keep, para assumir e manter dinheiro de programa de alívio de ativos problemáticos. Asset é a palavra ativo, tá bom? Asset é a palavra ativo. Olha o grau de dificuldade do texto. É a palavra ativos, que são os ativos de uma empresa, né? Tem a ver com as ações, tudo bem? As ações, os ativos de uma empresa. Você pode, na Bolsa de Valores, comprar ativos, comprar ações das empresas. Algumas ações, elas são problemáticas, tá bom? Algumas ações, elas caem tanto que elas não conseguem resgatar o seu valor. E aí, o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Por causa da crise imobiliária de 2008, o então presidente George Bush lançou que é um programa que visava ajudar o mercado na época. Por conta disso, o mercado imobiliário quebrou, aliás, vários bancos quebraram, a crise afetou o mundo inteiro, a crise imobiliária nos Estados Unidos, né? E aí o que aconteceu? Foi criado esse programa que ele chama de Programa de Alívio, aí macete da garota bonita, hein? Eu vou voltando. Programa de Alívio de Ativos Problemáticos, tá bom? Então ele fala que desde aquilo até a expulsão do CEO da General Motors a pedido da Casa Branca, que forçou os bancos a pegarem e manterem dinheiro de programas de alívio de ativos problemáticos, aí vem o raciocínio final. Os tentáculos de Washington estão alcançando as minúcias das relações de negócios privados como nunca antes. E, novamente, a palavra like aqui é usado como, não é o verbo gostar. Dealings são relações, relacionamentos, enfim, transações. Business, transações de negócios privados, ou seja, afirma que está havendo uma intervenção muito grande do Estado nas relações privadas nos Estados Unidos. E aí o texto continuava. As questões que foram cobradas para essa prova, quer dizer, eu só trouxe duas, mas olha só, olha como esse parágrafo já é de dar uma dor de cabeça danada. Bom, feito isso, dá uma olhadinha aqui comigo para a gente encerrar então, olha só que legal. Aqui eu destaquei a palavra that, que ela é um pronome relativo, tá bom? Então o que é um pronome relativo? É sempre uma palavra que se relaciona a algo que foi citado anteriormente no texto. Sempre, sempre. E esse that, ele poderia ali, no máximo, ser substituído pela palavra which, que os dois teriam a função de ser traduzidos como que, né? Ele fala de regras de compensação para mandatos executivos federais de empresas e papéis de emprego que não tinham nada a ver com a crise financeira, né? Então ele fala lá, ó, algumas empresas, alguns papéis não tinham nada a ver. Até a saída do cara da General Motors, o Washington vem fazendo isso. Bom, esse que pode ser também which. Legal? Eu destaquei ele porque ele foi cobrado. Agora dá uma olhadinha nas questões. Aqui ele já faz isso, ó. Ele já vem querendo saber o significado de undermine, que não dá para quebrar a palavra nesse caso. Solução: tentar desvendar o significado a partir do contexto. Não é verdade? Então olha aqui, ó, no texto ele dizia o quê? Lá no primeiro parágrafo, ó. Undermine the economy growth, né? Então, a intervenção do governo irá enfraquecer o crescimento econômico. Certo? Enfraquecer. Então aqui ele pede, isso aqui significa o mesmo que reinforce?
Opa, reinforce é reforçar. Não, errado o item. Aliás, fica a dica, tá? Essa partícula RE, ela é igualzinha no inglês e no português, tá bom? Tem no meu nome, ó. Por que meu nome é Renato? Porque nato. Nato é nascido, não é verdade? Eu fui lá no livro dos nomes ver meu nome. Nato é nascido. O que é Renato? Renascido. Renascido, tá vendo? Essa partícula, ela é igual no inglês. Então tá aqui, ó. Reinforce é reforçar, certo? Tá? Fortalecer também tem esse sentido. É claro que está errado porque undermine é enfraquecer. E a palavra that, na linha 6, ela faz a referência. Pode ser corretamente substituída por whose? Não. Tá bom? Whose, gente, é um pronome que indica posse. Ele também é um pronome relativo, mas ele indica posse. Ele seria o nosso cujo ou cuja. Tudo bem? Então não, ali a gente não tem ideia de posse no texto, esse item também está errado. É isso, foi bastante informação para o nosso primeiro programa, mas veja quanta informação importante a gente passou para você. É muita coisa, os programas irão variar com relação ao seu tempo, mas com certeza trazer muita informação relevante para você. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer um macete que vai caminhar conosco provavelmente em todos os programas, o macete da garota bonita. Faz aquela inversãozinha, o adjetivo vem antes do substantivo. E fique conosco, assine o canal, para toda semana você ser notificado, porque eu sei o que cai na prova e vou te contar. É isso. Vem comigo, bora pro nosso sucesso, bora aí desvendar todas as bancas. Aliás, também, cada semana a gente terá aí bancas diferentes, fique tranquilo, para preparar você para o que der e vier. Um grande abraço, eu sou Renato Baggio do Inglês que Cai na Prova e vejo você no próximo programa. Tchau, tchau!